Se existe uma coisa que o meu coração sempre deseja, é que os meus seguidores, amigos, irmãos, familiares, tenham sempre em seus corações paz, nas suas mentes sabedoria, nos seus afazeres determinação e que possam, de fato, se sentirem realizados, abençoados pelo Senhor Jesus Cristo. Por quê? Nós pensamos às vezes que no mundo, as coisas do mundo, as belezas do mundo, né? Aquilo que aparentemente nos torna mais bonitos pela maquiagem, pelas cirurgias plásticas, pelos botox da vida, na realidade nos trazem prejuízos sérios para o corpo. Isso já é comprovado, mas as pessoas não se dão conta. Prejuízos eternos, às vezes, para o espírito. E por isso eu desejo a todos aqueles que me ouvem que a paz do Senhor reine sobre cada um de vocês. E como eu digo sempre, os vídeos eles são publicados para a glória de Deus, pois quem escreveu a palavra foi Deus por meio dos seus escolhidos. Hoje nós vamos voltar à exegese, estudos, melhor dizendo, né? No Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Nós iniciaremos o capítulo 2. O capítulo 2 é interessante porque ele começa com o primeiro milagre de Jesus. E hoje nós falaremos do seu primeiro passo deste milagre, do primeiro passo deste milagre. É interessante aqui como mostra que o Senhor Jesus, o Cristo, o Deus encarnado, tem poder sobre a natureza. E como quando ele exerce esse poder, visivelmente impacta os corações presentes, ainda que não o aceitem como Senhor. Mas na bodas de Caná, o primeiro milagre de Jesus, este capítulo 2 então inicia abrindo um novo parágrafo. E no versículo 1 dele diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. 3 dias depois, aparentemente é uma questão de rotina, de vida diária e constante do povo. Ali uma festa normal, um casamento, uma boda sendo realizada conforme o costume judaico. Até então, nada de extraordinário, algo comum. Porém, Caná da Galileia, como já foi citado nos estudos anteriores deste mesmo evangelho, Galileia era uma região desprezada pelos eminentes da época. Porém, onde havia o desprezo, é que Jesus inicia revelando o seu poder. Embora fosse relegado o povo daquela região, mantinha os costumes judaicos. Achando-se ali nessa boda, a mãe de Jesus, a presença da mãe de Jesus demonstra uma coisa interessante e clara. A família humana de Jesus era considerada na sociedade local. Não era uma família alienada, não era uma família que vivia à parte de todos, mas vivia em comunhão com todos. No versículo 2, eu tenho aqui, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Jesus também foi convidado. Importante notarmos
que possivelmente Jesus estaria com sua mãe presente nesse casamento. Mas o convite a Jesus não foi por acaso. Vejamos a sequência. Com os seus discípulos. Ele não fora convidado sozinho, seus discípulos também. O convite não foi endereçado apenas para Jesus, mas para os discípulos que já haviam sido escolhidos por ele. O convite, no original, tem um sentido de chamar, conforme já vimos no capítulo 1, Jesus estava agrupando o seu colegiado de apóstolos. No versículo 3, olha que interessante. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Acabado, cair em falta, esgotar-se. Isso seria uma vergonha para a família do noivo. Contudo, não é algo extraordinário. Por vários motivos poderia ter acontecido isso. Por exagero no consumo, o que era normal. Cálculo errado ao preparar as guloseimas e o vinho. Ter mais pessoas presentes do que o esperado. Enfim, uma série de coisas poderia ter acontecido. O importante, porém, é que seria um momento para Jesus demonstrar seu poder. Vou repetir. O importante é que seria o momento para Jesus demonstrar seu poder. Vinho, símbolo do sangue derramado posteriormente pelo próprio Jesus para a redenção do pecador, já era consumido na celebração da Páscoa, que também apontava para o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vinho, um símbolo da alegria da salvação, que deve ser consumida com moderação, não embriagando-se com ele. Está lá em 1 Coríntios 11, 21. Vinho, o cálice que Jesus, ao celebrar a última Páscoa, afirmou, no verso 20 do capítulo 22, verso 17, e no verso 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Eis a razão porque nunca me permiti, como pastor, agora jubilado, não pastoreio mais, celebrar a ceia do Senhor com suco. Para mim, altera radicalmente todo o sentido da ceia, porque quando eu sirvo a ceia, ou quando se serve a ceia com suco, estou querendo me colocar acima do próprio Jesus que tomou vinho, e eu não posso tomar porque eu sou santo. Chamo Jesus de pecador nesse sentido. A mãe de Jesus lhe disse: o impressionante nesta cena é a mãe de Jesus procurar o filho. O normal seria procurar os familiares ou o mestre-sala para providenciar. Porém, ela recorre a Jesus. Vamos aos fatos desse episódio. Maria foi mãe, sem ter concebido de homem algum, mas por milagre operado pelo Espírito em seu ventre, cujo fruto de seu ventre é chamado Filho de Deus, Lucas 1,35. Interessante ainda que Maria não escolheria o nome deste filho, pois ao ser anunciado a ela que daria à luz um filho, o chamaria pelo nome de Jesus, Lucas 1,30. Este filho de Maria seria chamado Filho do Altíssimo. Deus lhe daria o trono de Davi, seu pai. Isso cumpre a promessa que sairia um rebento da raiz de Davi e seria o rei eterno, verso Lucas 1,32. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Davi era uma figura, ou até mesmo um símbolo, que apontava para o rei eterno, o Senhor Jesus. Davi e todos os reis posteriores a ele eram homens
que tiveram bons e maus momentos. Alguns reinaram para a glória de Deus, outros transgrediram os mandamentos de Deus, por serem homens de origem adâmica. Mas Jesus é o Rei perfeito, por não ser de origem adâmica, mas ser o unigênito do Pai Celestial, gerado pelo poder operador eficaz do Espírito Santo. Jesus não tem a semente do homem natural, mas é gerado por milagre no ventre de Maria pelo próprio Deus. Esta foi uma das questões, pois o povo esperava um rei que os libertaria do jugo romano. E haviam se esquecido do Rei dos Reis, que é o Rei desde a toda a eternidade, e que o seu reino não seria sobre a terra somente, mas que seria Rei de todo o cosmos, Rei de toda a história. Lucas 1:33a. E o seu reino não terá fim, como já ressaltamos no parágrafo anterior. O reinado de Jesus não tem fim. Ele é o Senhor da história. Por ele foi proclamado todos os acontecimentos históricos, desde a criação, os atuais e até o dia eterno, o dia da sua volta. Tudo está sob o comando de Jesus. Ainda que pareça que o inimigo esteja reinando amplamente no mundo, ainda que pareça que os homens estão reinando e tomando suas próprias decisões. Contudo, o inimigo não consegue ir além do que lhe é permitido. Se entendermos os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, veremos que quem está reinando é Jesus. Além disso, temos as provas bíblicas. Satanás tentou a Jesus para que pecasse contra o Pai. Porém, Jesus, o único inocente de fato, sem a semente do homem, mesmo sendo a semelhança do homem, não pecou. Em tudo foi obediente ao Pai e cumpriu cabalmente toda a sua missão até o sacrifício de morte na cruz de sua ressurreição. Pode confrontar em Lucas 1:33b. Versículo 4. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mulher, que tenho eu contigo? Em uma análise puramente humana, pode-se entender que Jesus falou melhor dizendo, com respeito à sua mãe. E ainda a questionou com a palavra: que tenho eu com isso? Não sou o senhor da festa. Qual o seu direito de me culpar? À luz da palavra do Senhor, porém, nada disso aconteceu. A questão é, Jesus como Filho de Deus, sobre tudo e sobre todos, ela fala, quer dizer que no momento apropriado, tudo seria resolvido. A fala de Jesus é essa. Em momento algum na vida terrena de Jesus, o vemos desrespeitando sua mãe. Pelo contrário, até na cruz, no momento de sua morte, ele a contempla e a coloca sob proteção do discípulo amado. Ainda não é chegada a minha hora. A palavra de Deus se cumpre sempre na plenitude do tempo, isto é, no momento exato, nenhum segundo depois e nenhum segundo antes do determinado. Por isso mesmo, Jesus, em sua onisciência, já estava providenciando o necessário. Causaria um impacto a todos, a partir do mestre-sala. Este episódio marca o poder de Jesus sobre a natureza, sua primeira ação na terra. Versículo 5. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Falou aos serventes. Uma ordem direta aos serventes, como alguém que está no comando do fornecimento de tudo o que é necessário para a alegria dos noivos e dos convidados. Ela não queria nada atrapalhando a cerimônia.
fazei tudo o que ele vos disser. Uma fala que revela, demonstra que uma pessoa e não uma intercessora, que ela é apenas uma pessoa e não uma intercessora, e que reporta a confiança absoluta dela sobre o poder e submissão do Filho ao Pai Celestial, demonstrando entendimento da missão de seu filho. Pois como filho de Deus, teria que manifestar o poder do Pai sobre a casa de Jacó. Um breve comentário. Neste primeiro passo, temos a mãe de Jesus preocupada com as bodas, pois acabaram o vinho, e provavelmente os noivos passariam por um vexame, ele, os noivos e sua família. A mãe de Jesus não procura o noivo ou os seus familiares, ou o mestre-sala. Ela vai direto ao seu filho, Jesus, pois conhecia bem qual seria a sua missão e o seu poder. Confiou nele toda a operação. Contudo, creio que não sabia como ele providenciaria o vinho. Ele dá uma ordem direta aos serventes para obedecerem a Jesus em tudo o que ele dissesse. Significa que a responsabilidade estaria sobre a obediência dos serventes e na providência milagrosa de Jesus. Podemos perceber que somente Jesus teve e tem o poder de realizar milagres. Ninguém mais. Mesmo os milagres que os apóstolos, entre aspas, realizaram, eles foram meio da ação do Senhor Jesus. Pois Jesus é o único que tem poder sobre todo o cosmos e tudo que nele existe. Pense nisso, medite. Deus te abençoe. No próximo vídeo, veremos como Jesus providenciou este vinho e glorificou o seu nome e o nome do Pai Celestial. Até o próximo.